E agora eu queria ter o prazer aqui de apresentar as duas pessoas que estão aqui comigo. Primeiro começando pela Marina. Marina, acho que poupa apresentações para alguns, mas depois eu vou pedir para ela comentar um pouco mais. Mas a Marina é uma parceira do Isaac há muito tempo. A Marina é sócia da Corus Consultores, que está há 35 anos já no mercado de consultoria. Não segura na antena. Estava fazendo coisa errada, gente. Mas que para mim é referência máxima de gestão escolar. Então, principalmente falando desse tema que eu sei que Marina é grande defensora de dados para alavancar decisões das escolas. Então, Marina está aqui comigo. E Roberto, sócio mantenedor do Cristo Rei, também vai ter o prazer de comentar um pouco mais aqui do histórico dele. Também parceiro Isaac, uma das referências também dos nossos parceiros que melhor gerencia todas as finanças. Veio de um outro mercado, veio do mundo de varejo, se encantou pelo mercado de educação e começou a empreender nesse mercado. Então também vai contar um pouco mais da história dele. E nós três somos grandes entusiastas do tema de hoje. O tema de hoje, né, de alavancar o crescimento de escolas através de dados. A gente quer trazer para vocês um conteúdo em que a gente vai mais no detalhe sobre como que esses dados podem ajudar a tomar melhores decisões. Afinal, o dia a dia é feito de decisões e o crescimento das escolas são feitos das decisões, talvez das simples decisões que a gente toma no dia a dia, até as maiores de um ano para o outro, como, por exemplo, precificação, abrir ou fechar uma turma, e como que vocês podem usar dados para tomar melhor ainda essas decisões. E eu queria começar o papo agora, não só pedindo para vocês rapidamente se apresentarem, mas também para já introduzir como que esse tema, como que dados foi importante, principalmente para você, Roberto, nesse início, no crescimento do seu grupo escolar, e depois também Marina trazendo uma visão mais de mercado. Mas, por favor, Roberto, se você puder começar. Ok, boa tarde a todos. Nós estamos localizados no norte do Espírito Santo, uma cidade chamada Linhares, cidade relativamente pequena, 180 mil habitantes, mais ou menos. Temos 3 escolas, por questão de estratégia, de marca, estratégia de posicionamento de mercado, de público, resolvemos trabalhar dessa forma, né? A minha história começa na parte de varejo, onde eu começo a trabalhar com a parte de gestão, né? E parte mercadológica e parte financeira ao mesmo tempo. E há uns 15 anos que estou diretamente ligado à educação básica, porque já tive também uma passagem de um período na educação superior também, tanto na parte de sala de aula quanto na parte de gestão. Bom, me pediram para eu ser bem direto, né? Então vamos poupar a apresentação e vamos para o assunto, né? Bom, uma escola, assim como uma empresa, é um turbilhão de dados, né? Então, o que o gestor precisa enxergar, ter muita clareza na questão dos dados da escola. Existe uma empresa que tem uma série de dados, uma série de informações importantes, e existe uma escola, né, que também tem uma série de dados, uma série de coisas importantes. Então, é muito importante que o gestor tenha a visão muito clara desses 2 pilares. O que é a minha empresa, escola, a minha empresa, que precisa pagar a conta, precisa gerar resultado, precisa dar lucro, precisa investir, precisa expandir, precisa inovar, precisa tudo isso. Não tem jeito, tem que ter recurso. E existe uma estrutura pedagógica, que existe uma série de dados que eu preciso ter uma equipe muito competente para fazer isso ser gerido, ser analisado, ser melhorado. Por quê? Porque a imagem da escola vai depender desses dados que eu tenho ali na parte pedagógica. Então, eu acho que o primeiro ponto que o gestor, o mantenedor tem que ter muito claro é isso. Eu preciso desses 2 pilares. Eu tenho um negócio
que tem dados econômicos, financeiros, contábeis, e eu tenho uma escola que tem dados pedagógicos de resultado, de aprovação, de aproveitamento, desempenho de professor, desempenho de alunos e assim por diante. Então, acho que, em se falando de dados dentro de uma escola, seria esse um resumo, né, que o gestor precisa enxergar de maneira muito clara e muito efetiva e dormir e acordar com isso todos os dias. Bom, prazer, eu sou Marina, sou sócia da Corus, e lá na Corus eu e o Barão, meu sócio, a gente tenta sempre pautar as decisões que a gente vai tomar pelos nossos clientes e ajudar nossos clientes a tomarem, baseado nos dados. E a gente entende a importância disso. Porém, a gente entende que o perfil do Roberto é um perfil difícil de encontrar nos mantenedores de escola, porque ele vem de um mercado em que ele tinha acesso aos dados. E ele entende que isso é importante, que isso existe. Mas no mercado de escolas, Roberto, você sabe hoje em dia que não é comum compartilhar dados, certo? Precisa construir, né? Você tem que construir esses dados. Exato. Mas não é impossível de construir, desde que você tenha uma cultura, né, de gestão que enxergue que esses dados são importantes para a saúde do seu negócio. Isso. Então, o que a gente fez, né? Quando o Isaac nos procurou e a nossa parceria já é longa, a gente pensou como ajudar as escolas a terem contato com seus próprios dados. Então, o primeiro passo para você conseguir tomar decisões baseadas nos seus dados é saber os seus dados, né? Então, a gente ensina, e aí a gente criou esse produto que chama Gestão Pro, e eu vou tentar chegar na lógica de por que a gente construiu esse produto. Então, primeiro a gente ensina a escola a conseguir chegar no seu próprio dado, né? Então, assim, o perfil do Roberto é um perfil que você pergunta para ele quantos por cento você gasta com folha, ele sabe de cor. Quantos por cento você dá de desconto na sua escola, ele sabe de cabeça. Mas não é comum, porque a gente, muitas vezes, construiu uma escola baseada num sonho. Muitos de vocês são pedagogos, né? Na faculdade de pedagogia, a gente não tem uma aula sobre finanças, economia, indicadores. Isso é um assunto, às vezes, um pouco difícil, distante para vocês. E a gente entende. Então, a gente fez uma plataforma muito amigável, em que vocês conseguem colocar seus dados, a gente ensina, mas eu não consigo, eu não sei quantos por cento eu dou de desconto. A gente ensina você a fazer essa conta, porque é muito importante que você saiba o que você tem ali, né? O que o Roberto falou, às vezes você pode saber, eu aprovo X% no vestibular. Tá bom, mas quantos por cento você investe em marketing na sua escola? Não sei. Eu sei que eu invisto mais do que eu gostaria, que eu fico pagando essa coisa de Google, de Facebook, não tenho matrícula, né? É tudo muito subjetivo. Então a gente ensina você a coletar seus dados, mas não basta eu saber os meus próprios dados. Porque ele sozinho não diz nada, é como quem faz um exame e vê ali 200 mil plaquetas. O que isso significa? Então a gente resolveu trazer uma base de comparação. E acho que esse é o grande diferencial desse produto. É a hora que o Roberto consegue olhar e falar, olha, eu estou gastando X% com folha da educação infantil. Mas o que isso quer dizer? A gente sabe que a folha da educação infantil é a mais pesada, é a que a gente gasta mais. Mas quantos por cento a mais do que o F1 é normal uma folha do infantil custar? Então, isso é o que vem por trás desse produto, né? Tentar trazer para vocês dados de mercado, comparação com concorrentes equiparáveis, para que vocês possam tomar a decisão, né? E aí é isso, assim, seria muito bom que todo mundo já tivesse essa mentalidade. Mas acho que até, Roberto, trazer um pouquinho porque a gente conversou sobre isso, né? Na falta da disponibilidade de comparação, como é que você foi atrás de indicadores para saber se você estava bem ou não? Então, quando nós construímos o nosso modelo, a gente começou a garimpar dados, né? Então, uma boa fonte são os dados setoriais, né? Hoje, por exemplo, eu creio que todas as escolas nos estados onde vocês estão aí tem o sindicato, né? O sindicato das escolas particulares. Esses sindicatos, eles têm muitos estudos, muitas informações que podem te ajudar você a construir parâmetros. Para além do sindicato, hoje existe a FENEP, que é a Federação das Escolas Particulares, né, já em nível nacional. Também é uma fonte de informação bem interessante.
E depois você tem que ir buscando outros setores, né? Por exemplo, um dos dados que eu meço nas escolas é o absenteísmo, por exemplo. Acabei de fechar esse dado agora. Então, a minha gestora de RH buscou que uma média aceitável no mercado é de 2%, né? Eu estou com um índice menor do que esse, então eu estou bem em relação ao mercado de um modo geral. Então, a gente tem que ir garimpando, né? Dados é assim, você tem que garimpar, tem que ir atrás. Sensacional, isso que o Roberto está comentando, acho que já é bem avançado do que a gente vê em algumas escolas. Acho que desse produto, que depois a gente pode, inclusive, entrar até mais em detalhe, a gente já fez bastante desse garimpo, né, para trazer mais referenciais, mas, curiosamente, o que a gente mais vê, na verdade, é o oposto. São escolas que não tem muito parâmetro, e o que a gente escuta muito é que o parâmetro eu vou ligar na minha escola vizinha para eu saber quanto que ela está cobrando de mensalidade para eu precificar a minha. Mas nem sempre é o melhor parâmetro, né? Porque às vezes está entregando mais valor e você vai tentar competir em preço, que não é o foco da maioria das escolas. Então a gente se depara com uma realidade que na verdade é mais carente de dados. Acho que a gente está trazendo ótimos exemplos aqui de como dar passos à frente e ter referenciais e comparativos. Inclusive, esse slide a gente preparou meio de última hora, tá, gente? Mas algumas perguntas que a gente às vezes faz para as escolas mesmo se fazem e muitas vezes não sabem responder. Por exemplo, como que quais são os dados que são mais relevantes da minha escola, quais são os dados que são mais representativos, como o Roberto estava comentando, às vezes eu tenho um número absoluto, um numerador, e se eu não comparo ele com nenhum parâmetro ou nenhum comparativo, o número pelo número a gente não sabe o que ele significa, né? Eu tenho 200. 200 o quê? Primeiro é a unidade, né? Aí depois da unidade tenho 200... Nesse caso aqui, eu gasto R$2.000. Mas, você deveria estar gastando 3, você deveria estar gastando 1.000, né? Você deveria estar gastando o dobro, ou deveria estar gastando metade. Você nunca... Sem esses comparativos, né? Você não sabe por onde guiar essas decisões, né? E a gente também faz, para além do exame, que eu acho que é uma ótima analogia que a Marina já fez, a gente faz uma analogia também para a vida pessoal, para a pessoa física, né? A gente, por vezes, eu me questiono, será que eu estou gastando muito com o meu aluguel? Né? E às vezes você não sabe, né? Você fala, eu estou comprometendo 10% da minha renda no aluguel, ou estou comprometendo 30%, isso é pouco ou isso é muito? Né? Aposto, eu perguntei para alguns de vocês, mas aposto que alguns de vocês também não sabem. Isso é muito, é pouco, né? Eu estou investindo tantos por cento da minha renda na educação do meu filho, isso é muito, isso é pouco, né? Às vezes eu deveria, talvez, estar investindo mais e a gente não sabe, né? Então, acho que isso é daí que vem bastante da essência de como esses dados podem ajudar a tomar melhores decisões. E agora, voltando para vocês, Roberto, adoraria ouvir também dentre os vários dados que você não só se embasou, que você garimpou e que depois você construiu para te ajudar a tomar melhores decisões, quais deles, ou algumas dicas práticas, ou quais foram os mais relevantes e importantes para o crescimento do Cristo Rei? Bom, uma escola tem que vigiar 24 horas por dia um indicador que é o custo da folha de pagamento, né? Assim, para quem é do ramo, não precisa nem falar, que é o seu maior custo, né? Quando eu falo custo de folha, eu estou falando do custo total da folha, né? Não é só quanto você paga de salário, mas é quanto o funcionário lhe custa, né? A gente sabe que, dependendo da sua opção tributária, se você tiver um funcionário que custa 1.000, ele vai custar 2.500, né? No final das contas. Custo de manutenção também é um custo muito relevante para você observar, né? E aí montar suas estratégias, né? O custo de aluguel também, quem tem, né? Quem não tem imóvel próprio. E aí tem um parênteses interessante para se fazer, que às vezes o proprietário da escola não faz. Você pergunta, qual é o seu custo de aluguel? Ele fala, eu não tenho, porque o imóvel é próprio, né? E se você não tivesse a escola e estivesse alugando aquele imóvel, por quanto você alugaria? Então isso aí é um custo que você tem que incorporar na sua planilha, né? Então esses são elementos assim bem consideráveis, né? Que você precisa ter e ficar monitorando o tempo todo, porque são
aonde vai sair um grande volume de recurso, e se você não estiver monitorando, você pode ter a situação negativa lá no final das contas, né? Então, inclusive são bem importantes para além do comparativo, você conseguir construir no seu próprio histórico, né? Como você comentou de manutenção, às vezes até de folha, a gente tem muitos imprevistos, né? Fim de ano, mudança de quadro, 13º, que se você não vai aprendendo com o que você vai construindo de dados, né, isso talvez não está te ajudando a tomar melhores decisões olhando para frente, né? Eu tenho inclusive um exemplo que eu gostaria de dar, que foi inclusive um dado novo, um indicador novo que eu desenvolvi semana passada. Com o pós-pandemia, eu acho que isso aconteceu em muitas escolas, nós tivemos um aumento considerável da quantidade de alunos especiais. Isso elevou o custo de folha das escolas, porque cresceu muito o número e a necessidade de ter profissionais auxiliares em sala para poder dar conta desses alunos, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi o crescimento do custo. E aí, semana passada eu desenvolvi um indicador novo, que foi o seguinte: é saber quantos alunos eu tenho por funcionário, né? Quantos eu tinha em 2020, quantos eu tinha em 2021, quantos eu tenho hoje, se isso aumentou, se isso mudou. Aí eu consegui chegar no meu indicador, mas e aí, para saber como é que está o Brasil, né? Aí comecei a garimpar dados e não tinha muita informação disponível. Consegui identificar uma pesquisa, um artigo científico de um professor que escreveu justamente sobre isso, há uns 2 anos atrás. Ele fez um estudo baseado no censo escolar, por região, por estado e em nível Brasil. Quantos profissionais de educação existem e quantos alunos existem dentro de cada segmento. Então, hoje você já consegue construir um indicador para saber como que está a sua escola e comparado em nível do seu estado, da sua região ou do Brasil, com relação a esse indicador. Quantos alunos você tem por profissional que você tem dentro da escola? Isso está aumentando, está diminuindo, está crescendo, como é que está? Ótimo, eu acho que é muito bom, né? E é muito bacana a gente ir conversando com pessoas que têm ideias de novos indicadores, né? Lá na Coros a gente controla muito, parecido, mas a gente controla quantos funcionários deste cargo você tem a cada 100 alunos, né? Que é uma proporção. Quantos inspetores de pátio você tem a cada 100 alunos? Que também é uma metodologia interessante, porque às vezes, né, a escola fala, olha, eu sinto, e aí vem muito isso, eu sinto que eu tenho muito inspetor de pátio. Mas aí é isso, mas o que é muito? Né? Eu sinto que é muito porque está me custando muito caro. Mas será que não precisa, de fato, para você manter a qualidade, né, isso? Então, assim, alguns exemplos aqui que eu estou pensando para vocês verem como se aplicam os indicadores na prática. Então, quando você diz construa seu histórico, tem um indicador que, por incrível que pareça, pouca escola controla, que é assim, quantas visitas eu tive neste último período de matrícula? Destas visitas, quantas se tornaram matrículas, que é a conversão. E aí você acompanha a sua conversão ano a ano. Porque por mais que é isso, mesmo que a gente seja amigo, eu tenho uma escola que não concorre com a sua, é difícil a gente trocar essa informação. Mas eu posso tentar me comparar comigo mesma e vendo que eu estou melhorando. Porque daí você vai falar, bom, mas eu invisto 1% da receita em marketing. E eu achava que isso tinha que me trazer mais visitação. A hora que você vai ver o mercado, 1% de investimento da receita em marketing é muito pouco. Talvez a sua visitação não esteja aumentando porque você também não está investindo. Né? Escola chegou por último aí nessa coisa das redes sociais e tal, mas chegou pesado. Você tem que investir nisso, senão as pessoas não chegam mais. Né? O boca a boca ainda é a maior indicação para uma escola, mas eu te indico e na hora você entra na rede social para ver que escola é essa. Então, os indicadores eles vão se conectando, é isso que eu quero dizer. Outro indicador que se conecta com folha, né, e o peso que isso traz, é a ociosidade, que acho que era um pouco do que você estava dizendo, né? Quantos de vocês sabem a ociosidade da escola de cor? Provavelmente vocês sabem outros indicadores, mas o quanto você tem de vaga percentual na escola, talvez não.
E quando me perguntam qual é o segredo de uma escola ser rentável, eu respondi isso hoje para um mantenedor. O maior segredo é a ociosidade zero. Se eu não tenho lugar vago na escola, o lucro dela vai estar alto. Esse é o segredo. Agora, como é que eu loto uma escola? Aí a gente pode ficar aqui mais umas 5 horas falando sobre esse assunto. Mas a verdade é essa, o pulo do gato é, eu preciso ter as cadeiras todas preenchidas, né? E aí, assim, um outro indicador que eu quero dizer para vocês, que é o mais... Que até depois, quem quiser, a gente fez um quiz aqui do lado, nesse totem, para falar um pouco de indicadores. E aí, lá já vou adiantar uma pergunta. Vou dar um spoiler só. Que é qual é o indicador que vem preocupando mais os mantenedores atualmente. E é o percentual de desconto. Então, assim, olha, e eu vejo cabeças fazendo assim, né? É exatamente isso. As escolas perderam o controle sobre os descontos. Elas começaram a conceder desconto sem critério e esse indicador está sem controle. Então, esse nosso diagnóstico, ele está passando, quase todas as escolas têm um problema com concessão de desconto e a gente precisa parar para olhar para ele, né? E precisa ajudar vocês a terem critérios, porque senão isso vira um ciclo vicioso. Você dá mais desconto para quem vem daquela escola dá mais desconto para quem vem da sua escola e todos saem prejudicados disso. E tudo isso que a gente está falando é dado, é indicador, né? É controle de indicador. E isso faz toda a diferença na saúde financeira para vocês poderem melhorar o seu negócio, crescer o seu projeto, formar melhor os seus professores, ter melhores professores na sala de aula. Sensacional. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando, gente. Mas tem muitas pessoas também que isso, já vão preparando as perguntas, que em breve a gente vai abrir para vocês perguntarem, para os palestrantes, que para mim vai ser um prazer. Eu posso falar um pouquinho sobre a questão do desconto? Claro. Tem um detalhe interessante nessa parte do desconto, porque tem duas maneiras de você enxergar ele. O desconto, você pode enxergar ele como uma ferramenta de marketing, ou você pode ter ele como um redutor de lucro seu, entendeu? Então você precisa ter a visão muito clara do que você vai fazer com ele. Por exemplo, se quando você montou sua planilha sabendo quanto que tem que ser o seu ticket médio, para você ter o equilíbrio que você precisa, dependendo do valor que você colocar, você pode trabalhar um desconto, não tem problema. Agora o problema é quando o desconto, toda vez que você der um desconto, ele tem que sair da sua margem de lucro. Aí ele se torna um problema. Então, tem duas formas de você enxergar o desconto, entendeu? E tem alguns que, inclusive, enxergam como uma forma de agradar as famílias, o que é muito perigoso, né? Naquele fim do ano, em que às vezes está com uma dívida acumulada, ou quer falar do ano seguinte, tem algum imprevisto na vida pessoal e te traz de uma forma de preciso de ajuda. E você, às vezes, como escola, você fala, eu vou te ajudar, né? E você fala, pô, esse tanto que eu estou distribuindo de desconto é uma ajuda, é para manter essas famílias. O que é muito perigoso, né? Que é um pouco do que vocês comentaram. Mas acho que um ponto interessante é que tem muitas pessoas que acreditam que, e eu sou uma dessas, que se você não tem dados, você não consegue gerenciar, né? Você não consegue gerenciar o que você não consegue ver, o que você consegue mensurar. E isso que a gente está comentando, ela é uma construção que tem algumas etapas. Eu acho que tem uma primeira que é realmente a gente começar a gerar esses dados, né? Se eu nem tenho de onde gerar esses dados, eu não vou conseguir tomar nenhuma decisão, não vou conseguir analisar, né? Então primeiro eu gero, depois eu começo a fazer esses parâmetros para eu comparar, eu consigo começar a fazer análises. E aí tem uma última etapa que eu queria ouvir de vocês também, que é como é que eu transformo esse indicador em me apoiar a tomar uma melhor decisão, né? Decisões essas, por exemplo, eu identifiquei que eu estou distribuindo muita bolsa, ou eu identifiquei que a minha folha está muito alta sobre o meu faturamento. Uma vez que eu identifico isso, eu preciso pensar em ações para ajustar. Aqui no produto que a Marina comentou, a gente inclusive ajuda a guiar ações por onde a gente começaria a resolver esse problema. Mas se eu não transformo isso em uma decisão de, será que eu deveria abrir uma nova turma? Né? Se eu estou com mais alunos do que... eu estou com uma fila de espera, né? Como que eu entendo se eu deveria abrir uma turma? Como que eu entendo se eu deveria aumentar ou não a minha mensalidade para o próximo ano? Né? Será que, além de comparativos de mercado, deveria levar em consideração a inflação ou outros indicadores macroeconômicos? Às vezes eu estou aumentando 5%, mas a economia não está me ajudando e no fim eu estou
né, o aumento líquido, né, o aumento real, eu não estou, né, fazendo por algum motivo que eu gostaria, né, porque eu estou entregando algum novo valor, ou estou incrementando minha experiência para as famílias. Então, como é que eu uso esses indicadores para, de fato, guiar melhores decisões? Eu queria, talvez, um exemplo, Roberto, do que algum desses indicadores te ajudou a tomar uma decisão que, se você não tivesse analisado, talvez você não teria tomado a decisão. Abrir uma nova turma, às vezes uma atividade extra, um período integral, né, uma mudança de quadro de funcionário. Acho que tem diversas que a gente poderia explorar aqui. Talvez uma ou outra que foi significativa para vocês. Então, toda a estrutura de dados, ela é muito importante, né, para a tomada de decisão. Por exemplo, na hora que você vai construir, a gente tem dentre os vários desafios que a gente carrega, né, na educação, nós temos que lá para o mês de agosto começar a pensar na mensalidade que nós vamos oferecer no ano seguinte, que vai demorar até dezembro do outro ano, com fluxo de caixa que eu defini aqui nessa planilha, nessa mensalidade. Então, eu tenho que ter uma preocupação muito grande para projetar esses números, né? Ter uma capacidade de analisar cenários, de analisar mercado e ter os dados bem concretos, bem claros para mim, para eu poder fazer essa projeção. Eu acho que não tem desafio maior do que esse nessa parte econômica financeira de uma escola. É você projetar a sua mensalidade de um ano para o outro e sabendo que ela vai ter que dar para você cumprir com tudo que você tem que cumprir, sem precisar recorrer a outros recursos nesse prazo todo, né? Então, esse talvez seja assim, um elemento mais importante que você tem para poder fazer essa análise. A outra coisa é você ter claramente, uma vez que você sabe quais são os seus custos, quais são os seus indicadores de um período médio, né, de anos anteriores, do ano que você está em curso, é você ir projetando para saber, por exemplo, esse ano eu tenho que fazer uma reforma, tenho que construir 2 salas, tenho que fazer investimento aqui, investimento ali. Quanto que eu vou precisar? Sempre colocar o número na frente para depois tomar a decisão de fazer ou não fazer. Essa questão da turma é importantíssima, né? Às vezes você está com uma turma ali no limite, né? 30 alunos, bonitinha, fechada, dando todos os resultados possíveis. Aparece 2 mães na última hora, sim, chorando, pelo amor de Deus, que ela tentou na cidade toda e não conseguiu vaga. Por causa de 2 alunos, você abre a segunda turma. E aí? O que aconteceu com o seu custo, né? Então, ter esses indicadores, essa clareza, né, de quanto está te custando as coisas, é importantíssimo para você tomar a decisão certa. De como a gente usa os dados para tomada de decisão. Então, assim, uma coisa que eu vou falar que talvez se aplique a todos ou quase todos, assim, a grande maioria das escolas, ou todas que chegam lá na Corus, a primeira fala é: eu quero aumentar o resultado da minha escola, né? Ninguém chega lá e fala: nossa, eu já estou muito milionário e não sei o quê, né? As escolas todas falam: eu preciso aumentar o resultado da minha escola. Tá bom, o problema é o mesmo, tá? Mas a solução, ela não é única. Então, a gente vai ter que, através dos dados daquela escola, fazer um plano de ação. Então, tá bom, preciso aumentar o resultado da minha escola. Vamos olhar. O que o dono de escola ou o mantenedor de escola, ele faz primeiro, se ele não tem controle dos seus dados? Ele fala: vou cortar a despesa, certo? Se eu preciso aumentar o resultado, eu vou cortar a despesa. E aí ele vai cortando despesa. E às vezes ele corta despesas que prejudicam a qualidade do produto, e aí ele percebe que ele piorou o resultado dele. Então esse caminho não era o melhor caminho. Ou então ele fala: eu vou aumentar a receita. Vou aumentar a receita aumentando o número de alunos. Para aumentar o número de alunos, eu vou dar mais desconto para ser mais atrativo. Pronto, você caiu no mesmo lugar, você não aumentou o resultado da sua escola. Não, então eu vou aumentar o resultado, aumentando a minha receita, aumentando o preço. Pode ser um caminho. Só que às vezes você aumenta o preço, você perde aluno. Então não é simples. Por isso que precisa olhar, de repente, numa planilha de uma escola que concede muito desconto,
o caminho não é aumentar mais o preço, porque se você já está dando muito desconto, você já está cobrando caro demais para o seu público. Então, na verdade, você precisa fazer um trabalho de reduzir o desconto. Você pode até aumentar menos a mensalidade ano a ano e ir reduzindo um pouquinho de desconto de cada um. Esse é um caminho. Para a escola que já tem uma margem de desconto pequenininha, que já está com preço adequado, aí sim, vamos olhar para a despesa. Mas qual despesa que eu começo cortando? Às vezes a folha, porque folha dá muito impacto. Gente, mas nem sempre reduzir folha é o caminho. Às vezes você está gastando... Tem um ditado popular que é: o aluguel tem que ser até 10% da receita. Você já não ouviu isso? É meio que todo... Ah, não, o aluguel eu sei o indicador, é 10%. Tá, mas e se você está no melhor bairro da sua cidade? Vai ser mais. E se você está num bairro que é mais humilde? Vai ser menos. Entende? Então, nem tudo é cravado, escrito na pedra. E por isso que a gente precisa comparar com quem é semelhante a você. E traçar o plano para cada um com base nisso. Porque eu poderia dar a mesma recomendação para todos vocês e o resultado seria diferente. Vocês podem fazer exatamente o que o Roberto fez na escola de vocês e o resultado vai ser diferente. Né? Então, a importância é ter um olhar individualizado com base nos dados. Um caminho. A hora que você olha os indicadores, você começa a traçar um caminho. É isso. Sensacional. E inclusive, acho que um ponto mais que ajuda na comparação para apoiar a tomar melhores decisões é que nesse produto, que depois a gente vai convidar todos vocês a aprofundarem aqui ao lado, a gente também olha muito esse referencial por percentual, que é parecido com o exemplo que a Marina estava dando. E curiosamente tem algumas escolas que a gente tem conversado que elas têm se surpreendido quando às vezes a recomendação inclusive é aumentar o investimento em alguma das linhas. Então, como a gente deu o exemplo de marketing, às vezes você, para um momento inicial da sua escola, você tinha uma, talvez 2 unidades, você estava em um momento, em um contexto, em um cenário macroeconômico, fazia sentido você investir R$5.000 por mês. E isso te ajudou a crescer. E aí você continuou crescendo, e aí você duplicou sua base de alunos. E pode ser que chegou um momento que aqueles 5.000 já precisavam ter acompanhado, talvez, o crescimento, né? De novo, a depender do contexto, da região, do segmento que você atua. Mas às vezes a gente se depara com escolas que às vezes param no tempo em alguma dessas linhas. E falam, pô, tá dando certo, vou sempre continuar a investir nessa mesma quantia. Só que conforme você cresce, talvez também o investimento que você tem que fazer em algumas coisas cresça proporcionalmente. Talvez no aluguel isso é mais direto, né? Então, pô, cresci, né, volume de salas, volume de alunos, talvez eu vou precisar de mais prédio ou mais espaço e talvez o aluguel ele cresça proporcionalmente. Mas tem algumas outras que é natural que cresça junto. Às vezes é até recomendado que cresça junto e tem escola que se surpreende, que fala, nossa, mas a recomendação é investir um pouco mais, ou é gastar mais nisso, e fala, não, vai investir mais nisso. Então, acho que tem esse ponto de vista percentual que, de novo, quando a gente olha individual para cada escola, o segmento, região, ticket daquela escola, talvez fica muito mais comparável, fica realmente, de fato, é um referencial, né? Quando até na pessoa física, quando você se compara com outras pessoas que têm outros referenciais, que vieram de uma outra história, ou que têm outros objetivos de vida, depende do referencial, né? Aprendemos isso na escola também, né? Na física. Então, acho que esse é um ponto relevante também de levar em consideração. Encaminhando para o fim, e porque no fim do nosso papo, mas eu queria abrir para perguntas depois. Acho que o pessoal aqui nos outros bate-papos tem pedido bastante exemplo prático. Acho que a gente já deu vários aqui, mas acho que uma curiosidade também que eu ouvi antes do bate-papo aqui para trazer para a gente era qual que parece ser o mais desafiador desses indicadores, ou qual que para você, Roberto, foi mais difícil de você lutar contra no começo, ou que você teve mais dificuldade de resolvê-lo? E aí depois, Marina também tem mais de 30 anos aqui de experiência. Já deu spoiler, mas aprofundar um pouco em desses que são mais desafiadores para as escolas que estão aqui nos ouvindo. A primeira, eu acho que uma das coisas que é bem desafiador, talvez para quem vem um pouco da área de gestão não tenha sido tanto, mas eu converso muito com mantenedores de escola, é você estruturar o modelo. Você precisa estruturar um modelo de dados, né? Então, por exemplo, como é que estrutura modelo de dados? Não adianta você ficar com um caderninho, não adianta você ficar com planilhazinha, isso pode ser elementos
auxiliares, mas você tem que ter um modelo de dados, você tem que ter um software contábil, você tem que ter pessoas que alimentam aquilo sistematicamente. Aquilo tem que ser uma religião, igual você tem lá. A escola é religiosamente correta, né? 7 horas o professor entra na sala, né? Acontece a primeira aula, 7h50 alguém toca a sineta, acaba a primeira aula. A parte financeira tem que ser assim também. A mesma religiosidade, a mesma fidelidade que você tem com o seu processo pedagógico, eu tenho certeza que todas as escolas fazem isso da melhor forma possível, você tem que ter com os seus dados, com a sua gestão econômica e financeira. Então, eu acho que o desafio é criar a cultura, né? A partir de hoje vai ser assim e nós vamos tentar com esse software aqui, nós vamos encontrar no mercado uma pessoa que saiba alimentar o sistema, que corre atrás. Vai ter aquela pessoa que vai comprar um negócio, vai esquecer de pegar a nota, ela vai atrás e briga com ela e faz minha nota. Enfim, criar essa cultura de que os dados são importantes, porque na hora que você tiver eles dentro do seu sistema, alimentado, você vai começar a desfrutar de um outro cenário. Boa, eu pensei numa outra analogia que é como ir à academia, né, de ginástica, assim. No começo dá uma preguiça, né? Mas depois que você engata, daí você percebe, né, a importância daquilo e vai. Assim, eu já dei o spoiler de que eu acho que o indicador mais preocupante no momento para as escolas é o desconto, né? A quantidade de desconto que a gente tem que conceder. Mas eu diria que então um desafio depois disso é saber priorizar qual indicador que não está bem que você vai atingir, assim. Eu acho que fazer esse plano de ação talvez seja um desafio. E a ideia da gente ajudar as escolas, né, ter um produto que ajude a traçar esse caminho, vem muito daí, né? Então, assim, é difícil vocês, imersos no dia a dia de gerir uma escola, apagar um monte de incêndio, ter que atender pai, atender coordenador, atender fornecedor, parar para pensar e falar, nossa, olha só, isso é o jeito que eu tô, por onde que eu começo a caminhar e a me cuidar para daqui a pouco isso ser muito natural na minha escola. Então eu diria que acho que um desafio é esse, é conseguir olhar para aquilo e priorizar, né, por importância, relevância, o quanto custa mexer naquilo, porque às vezes você precisa mexer numa coisa que é muito cara e naquele momento você não vai conseguir, você vai ter que deixar para depois. Então eu acho que o desafio seria esse. Demais. Vou fazer uma última fala e já preparem a pergunta, que agora a gente vai de fato abrir para perguntas. Mas interessante também que nessa linha de plano de ação, muitas vezes a gente tenta também, de novo, fazendo bastante analogia com pessoa física, a gente tenta a gente mesmo pensar nas ações que posso fazer diferente, mas assim como a gente costuma comparar bastante com um exame médico, esse tipo de solução que a gente está construindo, que por vezes, olha eu na antena de novo, que por vezes, primeiro a gente não sabe o que está acontecendo, então primeiro você precisa ter uma visibilidade completa de como está a sua saúde financeira, para você entender como tudo está. Talvez você tenha uma visão parcial, tem vezes que você, como a Marina comentou, você sente, né? Pô, eu achava que era isso, mas agora que eu tenho uma visão completa, acho que isso ajuda. O primeiro passo é essa visibilidade. Segundo, como a Marina comentou, né, a gente falou bastante aqui, comparativos. Pô, com que eu deveria me comparar? Quais são os meus referenciais para eu entender se eu estou bem ou se eu estou mal? E em qual dessas linhas que eu deveria dedicar mais a minha atenção? E depois montar esse plano de ação. Mas esse plano de ação, muitas vezes a gente tenta construir nós mesmos, né? A gente tenta falar, pô, eu tô com um referencial acima aqui enquanto a aluguel, ou estou distribuindo muita bolsa, e por vezes a gente tenta, né, nascer com ideias que vão me ajudar a melhorar o resultado. Mas assim como quando a gente tem algo de saúde, a gente busca um especialista, quando a gente precisa de alguma coisa jurídica, a gente busca um advogado especialista, a gente também, né, a Coros tem uma experiência vasta nisso, e o Isaac tem começado, né, a se posicionar e construir isso, não só junto com a Coros, como também com as escolas, de ser o especialista parceiro financeiro, para ajudar a escola a tomar melhores decisões financeiras. Né? De novo, assim como vocês buscam um médico e um advogado para outros tipos de decisão. Então, esse plano de ação também é bastante importante você buscar
apoio para isso, né? O Roberto comentou também que às vezes ele busca apoio em censos, em estudos, em artigos de professores, em uma rede de conhecidos, que é uma coisa que a gente também incentiva muito, a ter uma comunidade, né? A ter outros gestores que vocês possam trocar a respeito também. Então isso acho que também tem bastante relevância para alavancar os resultados através de dados. Mas agora a gente queria abrir para perguntas. Queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, aproveitando aqui nossos apresentadores. Uma dúvida? Pergunta? Boa tarde. No dia a dia da escola, às vezes não, né? O pedagógico, a gente costuma falar que é o coração da escola. E aí vem muitos pedidos da área pedagógica. A coordenação, os professores precisam de tudo, a todo momento. Como a gente fazer uma análise financeira para aquisição e como a gente dizer um não se a parte pedagógica está dizendo que tem a necessidade daquela aquisição? Como que um indicador me mostra exatamente como que durante o mês eu posso ou não fazer algumas aquisições? Eu vou te responder como eu falaria para um cliente meu e depois o Roberto te diz como ele fala para o pedagógico dele, tá? Então, assim, a primeira coisa é exatamente pegar o indicador. Digamos que você está dizendo que o pedagógico está pedindo mais gente, tá? Pode ser um cenário. Então, você vai ter o seu indicador ali. Bom, olha, mas nesse segmento do Fundamental 2, eu já estou gastando 5% a mais com folha do que a média das escolas. Se as outras escolas estão conseguindo fazer, por que é que a gente não está conseguindo fazer? E aí você joga o pedagógico para pensar junto com você em como otimizar aquilo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, porque existe ali um cabo de guerra entre o pedagógico e o financeiro, né? Que o pedagógico pede, o financeiro fala não. O pedagógico pede, o financeiro fala não. Então, para tentar minimizar esse atrito, o que eu costumo dizer? Falo, gente, vamos traduzir em número de alunos, porque é uma variável, é um indicador que o pedagógico entende bem. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, agora eu não consigo contratar esse auxiliar para práticas inclusivas que você está me pedindo. Mas se a gente tiver 5 alunos a mais, eu consigo. E aí você coloca o pedagógico para jogar o jogo junto com você e ajudar a captar esses alunos. E a hora que você consegue, já está combinado. Então, conseguir 5 alunos foi. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele pode te pedir é, por exemplo, eu quero mais horas extras. Estou precisando de hora de formação, preciso fazer reunião com esses professores, também é uma fala muito comum. Tem lá um indicador, fala, olha, mas você está gastando 4% da folha com hora extra. Isso é extremamente caro. Então, aonde será que a gente está gastando essa hora extra que já tem, que você não está aproveitando ela bem? Porque isso não faz sentido, né? E aí você começa a ter base para dizer não. Você não está dizendo não só porque é o financeiro que quer economizar. Você está dizendo com base em alguma coisa. Então, essa seria a minha recomendação para um cliente meu. Bom, vamos lá. Como que a gente faz, né? A gente define isso de forma muito clara com o pedagógico, quais são os recursos possíveis. Então, por exemplo, quando o pedagógico começa o ano letivo, ele já sabe até onde ele pode ir. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu planejamento de captação de alunos. Vou dar o exemplo do auxiliar para aluno especial. Eu faço uma análise da turma que eu tenho. Eu já vejo, por exemplo, quantos alunos especiais eu tenho nessa turma. Eu já tenho X alunos. Então, eu não abro mais vaga para essa turma. Eu abro mão de ter mais vaga, por quê? Porque eu já estou nesse limite. Então, eu já tenho delimitado que nessa turma eu vou ter um auxiliar e ele vai para a minha planilha de custo. Entendeu? Dentro do nosso planejamento, nós trabalhamos, por exemplo, com um dos itens, projeto pedagógico. O que a gente chama de projeto pedagógico? É tudo aquilo que o professor precisa para fazer aquele monte de ação que ele inventa. Então, ele tem
a gente tem uma cota, ele vai gastar, ele pode gastar isso aqui. Já atingiu? Aí não tem como, entendeu? Então é muito claro para o pedagógico. O pedagógico sabe já até onde ele pode ir e onde ele não pode ir mais. Então ele nem entra. Mas entendeu? Isso é interessante porque isso traz o pedagógico para tomar as decisões junto com você. É por isso que eu falei que são os dois pilares, né, de informação, que tem que estar muito claro para você mantenedor, para você gestor, e eles caminham juntos. Tem hora que eles se entrelaçam ali, né? Entrelaço no amor e na dor, né? E até colocar esse limite, né, o que a gente chama desse orçamento, do budget ou de um, né, recurso limite. Primeiro que eu acho que na hora que você colocar em números o quanto você já investe no pedagógico, talvez seja bem significativo. Né? Então você mostra que não é que você não está querendo investir, a gente já está investindo bastante. Né? E quando você coloca essa restrição, né, você traz o pedagógico para pensar junto com você. Então, tá bom, se eu quero fazer também essa outra aquisição, tem alguma coisa que faria sentido, que talvez eu não estou usando mais, talvez é menos importante hoje, que já foi importante no passado, que eu possa até fazer uma substituição, né, e o pedagógico passa a ser quase que responsável por esse orçamento junto com você. Então, acho que não foge de dados, não foge de ter responsabilidade conjunta, acho que isso traz bastante valor para esse tipo de tomada de decisão também. E caminhando para o fim, acho que você tocou num ponto que eu já dá para pegar um gancho que é importante, que a gente fala muito no grupo Arco como um todo, que a gente tem uma tese, né, que a gente acredita que a escola sem o investimento forte no pedagógico, ela perde a sua essência. Né? Por outro lado, se você tem uma escola que foca 100% no pedagógico e não consegue ter uma gestão eficiente, uma gestão robusta, baseada em dados, a escola também não é sustentável a longo prazo. Então, são duas coisas que, de fato, têm que caminhar juntas. Então, trazendo até uma referência do que o Roberto comentou no começo, né, essas duas esferas do pedagógico e da gestão financeira, elas têm que, sim, caminhar juntas. E posso falar em nome de nós três, pelo menos, que dados, com certeza, é um pilar importantíssimo para que essas duas caminhem bem, de uma forma saudável, e que o negócio prospere, que gere valor para as escolas, que ajude a transformar a educação, né, dos alunos e que o seu negócio prospere também junto com você e com as famílias. Acho que esse é um pouco do que a gente queria falar para vocês. Queria convidar para uma última consideração final de vocês e agradecer vocês também pela presença. Ótimo, eu agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês, agradeço o Isaac pelo convite. A gente vai estar aqui até o final da feira, né? Eu, o pessoal da Coros, a gente está aqui ao lado. Então, se quiserem falar sobre indicadores, entenderem como é esse produto, partilharem, se quiserem uma dica de o que fazer na escola de vocês, a gente adora, né? Então, procurem aqui, a gente está disponível para conversar com todos. Agradeço, muito, muito obrigada e foi um prazer. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, o Isaac ter nos convidado, e dizer que toda oportunidade que você tiver na sua cidade, no seu estado, na sua região, de compartilhar ideias, né, de conversar com outras pessoas, não só do segmento educacional, converse com outras pessoas de outros segmentos, compare, né, o que está acontecendo com eles, o que está acontecendo com você. Isso tudo é aprendizado. Então, a maior oportunidade que a gente tem é essa que a gente está vivendo aqui agora, né? De compartilhar ideias, conhecer outras formas de pensar, outras formas de agir. Então, isso é importante para o nosso crescimento e eu prezo muito por isso e fico muito agradecido por ter essa oportunidade de estar aqui agora. Pessoal, muito obrigado. Para mim foi um enorme prazer. Obrigado, Roberto. Obrigado, Marina, por terem topado o convite. E convido vocês a conhecerem também mais a fundo o produto do Isaac, para quem ainda não conhece. Aqui ao lado a gente tem uma ilha de produto mesmo, que a gente entra no detalhe da plataforma. Tem um quiz aqui que a Marina comentou. Esse quiz eu até desafiaria alguns de vocês para entender quantas perguntas vocês conseguem acertar, que tem algumas perguntas... Tem algumas dicas, a Marina deu alguns spoilers aqui de respostas do quiz ao lado, mas também convido vocês para interagir ali na ativação, que eu acho que é importante para vocês, né, também cada vez mais se questionarem quanto a isso.
Mas queria agradecer vocês pela presença e pela atenção. Obrigado, pessoal.